Ele me chamou de antiquado diante de toda a equipe de estratégia, soltou um sorrisinho debochado, como se tivesse descoberto o oxigênio, e depois tentou me explicar o meu próprio sistema de compliance, usando um fluxograma que claramente havia copiado do LinkedIn. Eu nem me dei ao trabalho de corrigir. Permaneci sentado ali, bebendo o mesmo café ruim da copa que tomo há 19 anos, enquanto ouvia Lucas, recém-saído de algum MBA pago com o dinheiro do diretor financeiro, chamar meus alertas de auditoria de gargalos paranoicos. Aquele foi o primeiro sinal real para mim. Não se tratava de otimização. Tratava-se de apagar coisas. As pessoas costumam achar que silêncio significa fraqueza. Acham que muito tempo na empresa quer dizer cansaço demais para reagir. É por isso que executivos adoram funcionários antigos, até o momento em que lembramos que fomos nós que levantamos a estrutura sobre a qual eles ainda caminham. Lucas não sabia diferenciar registros de risco de protocolos de acesso. Ele acreditava que segregação de funções era apenas uma questão de organograma. Mesmo assim, de alguma forma, essa bomba relógio ambulante de nepotismo conseguiu o cargo de diretor de eficiência operacional. Sem entrevistas, sem experiência com sistemas, apenas uma voz reciclada de palestrante de TED e um sobrenome que fazia o Departamento de Recursos Humanos se curvar como se ainda estivéssemos em 1954. Antes de Lucas aparecer, meus dias eram tranquilos e previsíveis. Sem alarde, apenas registros organizados, sistemas funcionando corretamente e nenhuma interrupção. Treinei todos os estagiários que me designaram. Cheguei inclusive a ajudar 3 antigos diretores financeiros a transformar seus filhos despreparados em analistas juniores razoavelmente competentes. 2 deles ainda me enviam cartões de Natal. Mas Lucas queria confronto. Ele chegou e começou a cortar coisas sem sequer ler os diagramas. Apaguei as etiquetas de redundância que eu havia criado depois de quase termos recebido uma multa da SEC em 2018. Perguntei com educação se ele gostaria de revisar o histórico de auditoria antes de fazer alterações. Ele dispensou com um gesto de mão e disse que aquilo se chamava Agile. Mason, talvez você devesse pesquisar no Google. Foi naquele momento que percebi que não estávamos passando por uma simples reestruturação. Aquilo era uma limpeza completa. Aliás, se você ainda está aqui, reserve um instante para curtir o vídeo e se inscrever. Isso significa muito mais do que você imagina. 97% das pessoas assistem sem se inscrever. Mas esta história é diferente. Esta é uma daquelas que muita gente acaba lembrando. Voltando ao Lucas. Na segunda semana dele, aprovou um memorando interno para desativar uma ferramenta que eu havia desenvolvido depois da violação de segurança judicial envolvendo FIN. Uma dessas ferramentas cruzava informações sobre alterações de fornecedores externos com nossos lançamentos internos de folha de pagamento. A justificativa dele era que aquilo poluía o painel de controle. Tentei marcar uma reunião individual. Ele faltou 2 vezes. Depois, me enviou uma mensagem no Slack, dizendo apenas para cortar o excesso e entrar no ritmo. Sem assinatura, sem saudação. Sinalizei o risco, documentei cada alteração e encaminhei discretamente para a revisão interna. Na manhã seguinte, o diretor financeiro me chamou para uma reunião por Zoom. A empresa inteira estava presente. 117 participantes, câmeras ligadas. Ele sorriu, mas não daquele tipo de sorriso que transmite segurança. Disse que eu estava prejudicando o impulso de um líder promissor e exigiu um pedido público de desculpas a Lucas por ter criado uma cultura de medo e inflexibilidade. Não hesitei. Liguei o microfone e apenas disse ok. E foi só isso. A sala inteira ficou em silêncio. Mas o silêncio sempre foi a minha linguagem mais forte.
E quando eu disse, ok, eu não estava concordando, eu estava me preparando. Lucas sequer leu os nomes dos arquivos antes de arrastá-los para o cemitério digital. Simplesmente chamou tudo de inchaço legado e apagou 6 sistemas automáticos de verificação que eu havia construído depois do último aviso de conformidade com a SEC. Um deles era um sistema automático que verificava pagamentos antes de serem aprovados e que já havia identificado 2 pagamentos fraudulentos a fornecedores em 2020. Mas, segundo Lucas, se algo não estivesse na planilha de Excel com códigos de cores que ele criou na primeira semana, então não tinha importância. Ele classificava qualquer coisa com mais de 5 anos como dívida arqueológica. Não estou exagerando. Arqueológica, como se décadas de memória institucional fossem fósseis que precisavam ser varridos para o lado para que seu pai pudesse se gabar de uma nova transformação tecnológica enxuta. Durante a teleconferência com investidores do trimestre seguinte, enviei a ele uma mensagem educada alertando sobre uma vulnerabilidade que suas exclusões haviam criado. Uma falha que permitiria que identificações duplicadas de contratados passassem sem questionamento, burlando regras de limite de faturamento. Anexei até capturas de tela e um fluxograma comparando antes e depois. Ele respondeu 3 horas depois com apenas uma linha, dizendo que agradecia o aviso e que manteriam o foco na solução. Irônico, vindo de um cara que achava que ambiente de testes era algum tipo de extensão de navegador. Encaminhei o problema internamente, de forma discreta, pelo mesmo canal seguro que eu mesmo ajudei a equipe de compliance a configurar anos antes. Eu não estava tentando constrangê-lo, eu estava tentando proteger a empresa. Você imaginaria que uma empresa avaliada em 600 milhões de dólares se preocuparia com medidas de segurança que a mantivessem longe dos tribunais federais? Mas não. O que realmente importava para eles era a hierarquia. E o sobrenome de Lucas estava no topo dessa pirâmide. Quando o diretor financeiro soube da minha denúncia, ele não convocou uma reunião privada, não pediu contexto, não revisou os riscos sinalizados, os registros duplicados ou a possível responsabilidade. Em vez disso, marcou outra reunião geral com todas as câmeras ligadas. O rosto de Lucas brilhava como se tivesse acabado de vencer um concurso de soletração. Mason, começou o diretor financeiro, inclinando-se para a webcam, como se estivesse fazendo um discurso fúnebre. Recebemos informações de que você está criando atritos internos, que seus métodos são obstrutivos. Meu filho está tentando inovar e você continua preso a sistemas ultrapassados. Eu permanecia em silêncio. Com efeito imediato, continuou ele, você está fora da linha de frente operacional, a menos que esteja disposto a se desculpar publicamente por questionar a liderança. Algumas pessoas piscaram. Uma delas até se engasgou. A maioria apenas baixou o olhar, como reféns fingindo não ouvir o resgate. Lucas não disse nada. Apenas sorriu. Aquele meio sorriso de quem nunca precisou conquistar autoridade, apenas a herdou como se fosse uma casa de veraneio da família. Desativei o mudo, disse entendido e saí da sessão. Sem réplica, sem discurso de despedida dramático, porque o poder nem sempre ruge. Às vezes ele apenas espera, silencioso, paciente, preciso, apenas o tempo suficiente para que a sala se esqueça de sua origem. O cursor piscou no formulário de demissão, mas eu não digitei uma palavra. Ainda não. Fiquei sentado sob a luz do monitor, deixando o silêncio se acomodar como poeira em uma sala de servidores. Minhas mãos estavam firmes, sem raiva, sem pânico, apenas a clareza fria que surge depois que alguém confunde seu silêncio com submissão vezes demais. Aquela chamada no Zoom não foi um castigo, foi permissão. Abri o disco rígido criptografado que eu não tocava havia anos.
Enterrados ali estavam artefatos digitais de uma versão minha que todos haviam esquecido que existia. Um construtor mais jovem, da época em que eu ainda era conhecido como consultor em vez de ativo legado. Esse era o título no contrato. 2004, arquiteto de sistemas original, antes da aquisição, antes do rebranding, antes de todos os executivos engravatados que entravam fingindo que aquele lugar tinha sido construído ontem. Encontrei o adendo com a cláusula que me lembrava de ter redigido quando eu não confiava na palavra de ninguém, nem mesmo na deles. Cláusula 7C. Em caso de remoção forçada do projeto sem o devido processo legal ou sem justificativa formal, o contratado mantém os direitos exclusivos sobre os módulos de software derivados criados de forma independente durante o projeto original do sistema, incluindo, entre outros, estruturas de auditoria legadas, protocolos de conformidade de fornecedores e painéis de relatórios anexados. Em outras palavras, se me removerem sem justificativa formal, os sistemas continuam sendo legalmente meus. Eles nunca corrigiram isso, nunca perceberam, nem uma única vez em 19 anos. Comecei a planejar minha saída da mesma forma que planejei tudo aqui, em silêncio, com precisão e sem deixar pontas soltas. Entrei no meu painel de administração, o verdadeiro, não aquela fachada brilhante que o Lucas tinha colocado apenas para aparecer. Desativei 3 licenças críticas que mantinham os sistemas conectados. Elas não foram revogadas, apenas expiraram. Encerramento normal. Nada que acionasse alertas ainda. Imprimi um registro formal da minha remoção do projeto sem justificativa formal, deixando espaço na parte inferior para algo que eu ainda não estava pronto para escrever. Em seguida, abri um segundo arquivo, minha lista de verificação. Não uma simples lista de tarefas, mas um catálogo de desligamento de sistemas. Cada ativo, cada serviço, cada linha de fornecedor onde meu nome ou o nome da minha empresa apareciam no contrato. A Ridge South Systems, minha antiga empresa de consultoria, tecnicamente nunca se dissolveu. Eu apenas a deixei entrar em estado de inatividade até agora. Primeiro item, revogar a autorização da licença principal para o painel de auditoria. Segundo, desativar a sincronização de backup para a visualização do investidor do Lucas, aquela da qual ele tanto se gabava nas reuniões semanais. Terceiro, preparar a entrega dos registros de criptografia ao departamento jurídico. No papel, parecia uma simples limpeza, mas qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento perceberia o que estava faltando. Criptografei os temporizadores de logout, rotulei como manutenção de rotação de sessão e configurei para cascata, um sistema a cada 12 horas, o suficiente para evitar suspeitas até que fosse tarde demais. Então, estendi a mão debaixo da mesa e desconectei o pendrive que estava conectado a uma porta fictícia desde 2015. Dentro dele estava a última cópia funcional dos registros de conformidade. Sem nuvem, sem duplicatas, sem backups, apenas os meus. Aquilo não era vingança, não era rebelião, era proteção. Porque se eles fossem me expulsar da casa que construí, não ficariam também com os alicerces. O primeiro sistema a apresentar problemas foi o portal do investidor. Apenas um erro temporário de tempo de resposta. Nada catastrófico ainda. Lucas provavelmente achou que era uma falha do servidor ou que tinha esquecido de renovar algum token. Quase pude imaginar culpando algum terceirizado desconhecido em Bangladesh antes mesmo de verificar o registro de erros. Mas se ele tivesse verificado, teria visto a linha de status. O sistema tentou validar a licença e recebeu resposta inválida. Esse processo costumava ser automático até eu desativar Elo. Enquanto isso, o painel que ele adorava mostrar, aquele que ele chamava de Apollo Metrics, como se tivesse lançado a maldita coisa à lua, piscava, carregava blocos em branco e depois congelava.
Ele o havia programado para puxar dados de um banco de dados em tempo real, que eu tinha escondido atrás de um firewall secundário. Um filtro que eliminava entradas de teste, fornecedores fantasmas e ambientes de teste. Sem a minha chave, não detectou nada. E Lucas viu uma tela branca, onde deveriam estar os dados da demonstração para investidores. Mesmo assim, ninguém suspeitou de nada. Essa é a beleza das saídas silenciosas. Todos estão ocupados demais com a próxima reunião para perceber o que deixou de funcionar até que as luzes da casa inteira se apaguem. O departamento jurídico finalmente percebeu um detalhe. Uma renovação de contrato de fornecedor foi sinalizada automaticamente para revisão. O nome era Ridge South Systems LLC, minha empresa, minha identidade original de consultoria antes da fusão. Tecnicamente nunca foi absorvida. Alguém do setor de compras encaminhou o documento com um alerta vermelho para o departamento jurídico. Imaginei um advogado júnior examinando os metadados e se perguntando por que aquela empresa inativa acabara de gerar um alerta de conflito de licença. Eles acabariam descobrindo, mas não antes que o efeito dominó terminasse. Entrei no RH com o registro formal da minha remoção do projeto impresso e dobrado. Deslizei o documento pela mesa junto com o meu crachá de acesso suspenso, como se fosse um detalhe insignificante. A recepcionista deu um sorriso exagerado. "Ah, você está mudando de departamento?" Não respondi, apenas acenei com a cabeça, murmurei obrigado pelo seu tempo e saí antes mesmo que as portas de vidro se fechassem atrás de mim. Ela não abriu o documento. De qualquer forma, não teria entendido a última página, aquela com o resumo dos direitos derivados anexos e o registro de data e hora dos meus últimos acessos. Lá fora garoava. Não era uma tempestade, ainda não, mas o suficiente para dar a sensação de que o ar havia mudado. Naquele momento, eu sabia que no escritório eles já estavam se desdobrando, só que não pelos motivos certos. Provavelmente Lucas estava prevendo o problema e culpando a latência da AWS. O departamento jurídico estava sinalizando contratos expirados com termos como exposição a sistemas legados. E o diretor financeiro provavelmente estava ensaiando um discurso para a teleconferência trimestral sobre otimização interna, sem perceber que a base já estava rachada sob seus pés. Essa era a fase que ninguém notava, a parte em que todas as peças se desalinhavam ligeiramente. Não quebravam, apenas se desconectavam. E quando fios suficientes se soltam, até a tapeçaria mais bonita começa a se desfazer. Mais tarde, ouvi de um analista que Lucas entrou na manhã de segunda-feira como se tivesse acabado de negociar a paz mundial. Óculos de aviador na gola, shake de proteína na mão, bronzeado artificial brilhando sob as luzes fluorescentes. Disseram que ele fez até um gesto de arma com os dedos para a recepcionista, que parecia estar tentando se camuflar na multidão, e então desfilou pelo corredor como um cachorro sem coleira. A arrogância de alguém convencido de que o silêncio significava rendição. Quando chegou à minha fileira, ele parou. Olhou para a minha mesa. Olhou de verdade. Sem xícara de café, sem a parede de post-its, sem a munhequeira meio usada que eu costumava deixar perto do teclado, apenas o vazio silencioso e monótono de alguém que tinha saído com um propósito. Eu não estava lá. E sem mim, a demonstração dele também não funcionava. Aprendeu a lição, né? Murmurou ele para a cadeira vazia, tentando disfarçar o constrangimento diante da analista júnior ao lado, que piscou confusa e voltou a fingir que sua tela não estava travada. Do outro lado do prédio, em uma sala com persianas blackout e 4 mesas de altura ajustável, o clima começava a ficar tenso. Um alerta havia sido disparado às 7h43. Credencial não autorizada detectada. Chave de licença inválida. Normalmente aquilo seria apenas um aviso simples. Alguém digitou a senha errada.
um fornecedor alterou o protocolo de autenticação. Mas dessa vez o problema estava ligado ao sistema financeiro principal de geração de relatórios. A chave de licença não apenas falhou, ela retornou nulo, sem rastros, sem alternativa, sem cópia de segurança. O sistema não apenas recusou o acesso, ele simplesmente não reconhecia mais o que era acesso. Às 8h12, um engenheiro de suporte de nível 3 enviou uma mensagem interna para o líder da equipe. Que estranho. A Ridge South Systems aparece como proprietária do sistema financeiro principal desativado. Isso não pertence ao Mason? Às 8h17, a conversa no Slack do departamento jurídico passou de silenciosa para nível máximo de alerta. Uma assistente jurídica publicou uma captura de tela de um contrato sinalizado que não era atualizado desde 2009. Uma frase destacada dizia: os direitos de continuidade do sistema permanecerão propriedade da Ridge South Systems, a menos que o contrato de consultoria seja rescindido de acordo com a seção 14b3. Não havia a assinatura da empresa, nenhuma alteração, apenas minhas iniciais, a data e um hash digital que continuava válido. Às 8h23, o Slack do CFO recebeu uma mensagem de Melissa R., do departamento jurídico da corporação, enviada para Darren. Você está ciente de que o nome de Mason Drake ainda consta como o principal licenciador do sistema financeiro principal? Preciso de confirmação o mais rápido possível. Isso afeta o acesso dos investidores. Ele não respondeu. Naquele exato momento, Lucas atualizava seu painel repetidamente, observando cada gráfico que havia prometido aos investidores carregar apenas como caixas brancas e pontos de interrogação vermelhos. A arrogância é uma moeda frágil. Basta uma manhã ruim, uma falha na sincronização de dados, uma cláusula contratual esquecida e, de repente, você deixa de ser o futuro da empresa. Você vira apenas o garoto que estourou os canos tentando reformar a cozinha. Ele provavelmente achou que eu estava blefando, que eu voltaria com um pedido de desculpas constrangido e um sorriso amistoso. Mas o problema de presumir que silêncio significa submissão é que, às vezes, ele é apenas o som de uma armadilha se fechando. Às 9h03, metade dos pacotes de apresentação ao conselho falhou na validação. Cada botão de exportação retornava um simpático erro 502 seguido da mensagem para tentar novamente mais tarde. Só que não existia mais tarde. Aquelas apresentações estavam programadas para publicação ao meio-dia. Sem elas, o alinhamento com investidores começou a desmoronar como uma xícara de café expresso barato caindo sobre um azulejo. Lucas já não sorria mais. O chefe de finanças andava de um lado para o outro. A analista júnior, coitada, tentava copiar e colar capturas de tela em um backup improvisado do PowerPoint. Mas os gráficos não estavam apenas quebrados. Eles simplesmente não existiam. Os conjuntos de dados por trás deles haviam desaparecido, ou, para ser mais preciso, estavam selados. O caminho de acesso que eles utilizavam havia anos não estava mais disponível. Às 9h26, Melissa, do departamento jurídico, abriu a porta de vidro da sala do diretor financeiro sem bater. Darren não levantou os olhos. Ele encarava uma janela vazia do Slack, com os dedos suspensos sobre o teclado, como se pudesse digitar um pedido de desculpas sozinho. Você demitiu o Mason publicamente? Perguntou ela ofegante, segurando 3 páginas impressas, grampeadas e marcadas com etiquetas fluorescentes. Ele piscou. O quê? Você o demitiu publicamente? Ela repetiu, agora mais devagar. Em uma reunião geral da equipe. Ele se recostou na cadeira. Eu disse para ele se desculpar ou sair do cargo. E ele disse apenas ok. Melissa o encarou como se ele tivesse acabado de confessar um incêndio criminoso. Meu Deus, ela murmurou.
E então falou mais alto: "Você não podia fazer isso. Não com o contrato dele, não com essa cláusula ativa." Ela bateu com as páginas sobre a mesa. "Cláusula 7C", disse apontando para o parágrafo destacado. "Ele mantém os direitos de software, derivado e as licenças de propriedade intelectual condicionais vinculadas ao seu status de consultor. Se for removido sem justificativa formal ou processo legal, ele permanece proprietário das ferramentas, dos painéis de controle, dos modelos de auditoria e do mapeamento de arquivos. Isso não é propriedade intelectual da empresa, é propriedade intelectual dele. Temos licenciado essa tecnologia através da Ridge South sob termos de consultoria ativa. Você acabou de romper esse contrato." O diretor financeiro empalideceu. "Isso foi há 20 anos. Isso não pode ser verdade." Melissa o interrompeu. "O contrato foi renovado em 2018. Solicitamos uma prorrogação quando entramos na fase 2 de conformidade. Assinatura de Mason, sem contra-assinatura de um executivo. O contrato acabou permanecendo válido nos termos dele." "Mas ele é apenas um contratado", Darren insistiu. "Ele era um co-arquiteto", ela respondeu imediatamente. "E agora é um fornecedor hostil." Às 10h04, 4 investidores já haviam solicitado o pacote final. Nenhum deles conseguia acessar os arquivos. O sistema continuava redirecionando para uma página de licença desativada com um banner simples: "Entre em contato com a Ridge South Systems para obter autorização." Era eu. Aquele banner antes dizia apenas "Powered by." Eu o alterei no fim de semana. Lucas se trancou em uma sala reservada. Imagino que estivesse pesquisando no Google como solicitar uma autorização emergencial de fornecedor. Mas não existia nenhuma. Não para aquilo. Não para algo construído manualmente, linha por linha, por alguém que nunca acreditou em entregar as chaves para pessoas que nem sequer se deram ao trabalho de ler o maldito mapa. Aquilo que eles chamavam de sistema ultrapassado era, na verdade, poder de negociação. E agora estavam vendo esse poder escapar entre os dedos. A reunião emergencial do conselho foi convocada para as 10h30 em ponto. Todos os executivos liberaram suas agendas. Nenhuma pauta foi enviada, nenhuma apresentação preparada. Apenas um único assunto enviado pelo gabinete do presidente: exposição de conformidade, revisão imediata necessária. O primeiro slide não era um gráfico. Era uma tela branca, com uma única linha de texto em vermelho. Arquivo de auditoria do terceiro trimestre não encontrado. Foi nesse momento que os murmúrios começaram. Acontece que a chamada reformulação de eficiência de Lucas não era apenas cosmética. Na pressa de fazer tudo parecer mais enxuto no papel, ele apagou a única instância da árvore de registros de conformidade do terceiro trimestre. A mesma que eu havia avisado para ele não excluir. Sem controle de versão, sem cópias de sombra, sem redundância em nuvem. Ele sobrescreveu tudo com um painel personalizado que parecia limpo, até alguém tentar explorar os detalhes e descobrir que não havia absolutamente nada por trás. E o pior de tudo era que aquele registro de auditoria não era opcional. Era uma exigência regulatória, vinculada a 2 contratos federais ativos. A simples ausência já era suficiente para levantar investigação, e naquele ponto já não havia como fabricar um backup. Não com as discrepâncias de data e horário se espalhando pelos metadados. Alguém perguntou sobre possibilidades de recuperação. O departamento jurídico respondeu com uma única frase: Mason Drake era o único responsável pelo arquivo criptografado. Silêncio. Foi ali que o tom mudou de pânico para algo muito mais próximo do medo. Da incredulidade, eles passaram rapidamente para o cálculo. Eu não era apenas o sujeito que tinha ido embora. Eu agora era a única pessoa no planeta que sabia onde os esqueletos da auditoria estavam enterrados e como trazê-los de volta da forma correta.
Às 11h12, meu telefone vibrou. Um correio eletrônico pessoal, não do diretor financeiro, nem do jurídico, mas da assistente do CEO, Emily, alguém com quem eu havia trabalhado durante anos em inúmeras situações discretas. Antes do Slack complicar tudo, nós costumávamos trocar pequenos bilhetes entre os departamentos de conformidade e jurídico. Assunto: Oi, Mason. Espero que esteja bem. Sei que a situação ficou mais delicada. Você estaria disposto a conversar? Sem segundas intenções, apenas uma oportunidade para conversar com calma. Emily. Não respondi de imediato. Fiquei sentado à mesa da cozinha, observando a luz mudar na tela do laptop, imaginando quantos deles finalmente tinham percebido que redundante não significa substituível. Eu já não era funcionário, tampouco prestador de serviço. Eu era um risco, uma barreira de proteção, um ponto único de falha que eles nunca haviam documentado porque jamais imaginaram que precisariam. E agora, naquele momento, não tinham outra escolha a não ser perguntar. A pressão não veio da raiva, não veio de ameaças, veio do fato de que eu era a última pessoa que ainda sabia como tudo realmente funcionava. E isso, de repente, me transformou em alguém impossível de substituir. Nunca mais voltei, nem ao prédio, nem ao leitor de crachá, nem sequer à garagem com a mancha de óleo onde eu sempre estacionava para esconder o pequeno vazamento do meu carro. Que fiquem com suas cabines de vidro e suas torneiras de kombucha. Eu não tinha o menor interesse em um retorno triunfal. Eu não estava com raiva. Eu simplesmente havia encerrado aquele capítulo. Existe uma diferença. Uma semana depois da reunião do conselho, a Ridge South Systems foi discretamente incluída na lista de fornecedores ativos. Sem anúncio, sem mensagem coletiva para a empresa inteira, apenas um novo item no sistema de compras, acesso de nível consultivo para sistemas de conformidade contínua. O valor em dólares ao lado era maior do que qualquer salário que eu já havia recebido, mas eu não toquei no dinheiro. Ainda não. Enquanto isso, Lucas tinha sido deslocado para uma nova função em desenvolvimento estratégico, sem relatórios, sem reuniões, sem acesso à plataforma, apenas um título vazio e um escritório com um telefone fixo desconectado. Alguém me contou que ele passou o primeiro dia naquele exílio preparando uma proposta para uma iniciativa de blockchain que ninguém havia solicitado. O Departamento de Recursos Humanos enviou um memorando que parecia um sorriso forçado. Temos orgulho de anunciar uma revisão abrangente da propriedade de sistemas legados, conduzida por equipes multifuncionais, comprometidas com transparência e sustentabilidade. Em outras palavras, eles estavam tentando descobrir o que mais ainda estava sob meu controle. Eles tiraram todos os contratos dos arquivos. Finalmente, começaram a lê-los. Não apenas os meus, mas os de todo mundo. Porque eu não fui o único a inserir cláusulas durante aqueles anos caóticos. Eu fui apenas o primeiro a aplicá-las com seriedade. No fim da noite de quinta-feira, meu telefone tocou. Número desconhecido, mas com prefixo 212. Deixei cair na caixa postal. A mensagem era curta. Uma voz feminina, baixa e deliberada. Sr. Drake, represento um dos fundos de investimento controladores ligados ao seu antigo empregador. Analisamos seus painéis de controle. Eles eram elegantes, simples e preparados para o futuro. Temos interesse em conversar sobre oportunidades de consultoria, caso você esteja aberto a isso. Ela não disse para quem trabalhava. Não precisava. Pessoas como ela não fazem ligações, a menos que todos já tenham concordado antes. Recostei-me na cadeira e deixei a informação se acomodar. Não era triunfo nem vingança, apenas o zumbido silencioso do equilíbrio sendo restaurado. Eles não queriam que eu voltasse porque gostavam de mim.
Queriam porque finalmente entenderam que eu nunca fui decorativo. Eu era essencial. Eu não desmontei o império deles. Não vazei documentos, nem fiz denúncia alguma. Apenas recuperei o que era meu e apaguei as luzes quando saí. Deixei que apalpassem o caminho no escuro por um tempo. Descobri que é difícil substituir uma fundação quando você nunca se preocupou em saber quem assentou os tijolos. O painel de controle se apagou com um leve piscar. Nenhum aviso, nenhuma mensagem de erro, apenas uma sessão limpa e silenciosa, encerrada. Como uma cortina que se fecha depois do último ato, sentei-me à mesa da cozinha, segurando a mesma caneca lascada que usava desde a fusão. O café já estava morno, mas isso não me incomodava. Havia algo quase poético em observar o último vestígio da minha antiga rotina desaparecer em silêncio, sem fúria, sem espetáculo, sem aplausos, apenas um encerramento. Os registros haviam sumido. Os protocolos de segurança, as chaves de licença, até mesmo os antigos avisos de conformidade, todos desvinculados e arquivados. Chega de ligações de retorno. Chega de alertas no meio da madrugada sobre discrepâncias de fornecedores ou notificações urgentes de senhas esquecidas enviadas por estagiários a 2 fusos horários de distância. Aquele mundo, com toda a sua urgência artificial e seus egos famintos por status, finalmente saiu da minha órbita. Estendi a mão por baixo da mesa e retirei uma pasta lacrada. A etiqueta trazia minha própria caligrafia. Chaves de auditoria pós-contrato. Dentro estavam as autorizações finais offline, uma sequência de códigos que ainda permitia acessar registros residuais e backups redundantes criptografados. Uma garantia, caso fossem inteligentes o bastante para implorar, mas tolos o suficiente para mentir. Coloquei as páginas na lareira de ferro fundido, uma por uma, sem drama. Apenas o papel se curvando, escurecendo e desaparecendo na fumaça. O fogo crepitava suavemente, quase como se aprovasse. Meu laptop emitiu outro som, uma nova mensagem. A última da conversa que eu havia deixado aberta mais cedo, de Emily R., escritório do CEO. Assunto: hoje. Mensagem: ele não leu a cláusula, leu? Dei um pequeno sorriso. Não tinha lido. Nenhum deles tinha lido. Por 19 anos, eles passaram os olhos por contratos, presumiram lealdade e trataram a palavra fornecedor como se significasse descartável. Mas alguns fornecedores não usam crachá. Alguns constroem o cofre e memorizam cada saída antes mesmo de você se mudar para dentro dele. Fechei o laptop, deslizei o aparelho pela mesa e fiquei olhando pela janela. O mundo parecia exatamente o mesmo, mas tudo havia mudado. Eles acreditaram que me remover simplificaria as coisas. No fim das contas, eu era a simplificação. Algumas lições não chegam na forma de pedidos de desculpa. Histórias como a de Mason Drake mostram algo que acontece com muita frequência no mundo profissional. As estruturas de poder visíveis raramente refletem o verdadeiro controle de uma organização. Cargos altos, salas de reunião elegantes e decisões estratégicas muitas vezes escondem uma realidade silenciosa. Pessoas que, sem reconhecimento ou destaque, sustentam sistemas inteiros com conhecimento, disciplina e responsabilidade. O problema surge quando liderança confunde presença com importância. Muitas empresas acreditam que tudo pode ser substituído rapidamente porque enxergam pessoas apenas como funções. Porém, conhecimento acumulado, contexto histórico e compreensão profunda de processos não aparecem em planilhas nem em organogramas. Quando esses elementos desaparecem, a estrutura começa a revelar suas fragilidades. A história não fala apenas sobre vingança ou orgulho ferido. Ela fala sobre percepção, sobre perceber quem realmente constrói valor.
sobre entender que respeito profissional não deveria nascer do medo de perder alguém, mas do reconhecimento constante de quem mantém as engrenagens funcionando, mesmo quando ninguém está olhando. A principal lição dessa história é que valor real raramente é barulhento. Muitas vezes, ele está escondido nas pessoas que trabalham longe dos holofotes, resolvendo problemas antes mesmo que eles apareçam. Organizações saudáveis aprendem a identificar esse valor cedo, criando ambientes onde conhecimento, competência e responsabilidade são reconhecidos. Já estruturas que ignoram essas qualidades acabam descobrindo da pior forma possível, quando é tarde demais. Do ponto de vista individual, a história também traz uma reflexão poderosa sobre autonomia e posicionamento. Mason não precisou gritar, ameaçar ou destruir nada. Ele apenas compreendeu o próprio valor e deixou que a realidade falasse por si mesma. Essa postura revela algo fundamental sobre poder estratégico. Quem realmente domina uma estrutura não precisa provar isso constantemente. A verdadeira influência aparece quando alguém se retira e o sistema começa a mostrar quanto dependia daquela presença silenciosa. Em um mundo profissional cheio de disputas de ego, talvez a maior força seja justamente essa: construir algo tão sólido que, quando você sair, todos finalmente entendam o que estava sustentando tudo. Agora me diz, você já passou por uma situação em que sua competência era tratada como algo comum? Quando alguém passa anos sendo subestimado dentro de uma estrutura, você acredita que isso é fraqueza ou estratégia? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar de forma diferente sobre trabalho, poder e valor profissional, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias surpreendentes como essa.